Fala, meu povo abençoado, tudo bem com vocês? Então, fé. Como confiar em Deus mesmo nos dias difíceis? É uma pergunta assim que já começa ali com uma lapada, né, na gente, porque é muito complicado. Todo mundo passa por um momento de dificuldade, né? Um momento difícil, onde parece que acabou, né? Eu não vou conseguir. Eu não sei mais o que fazer. Mas você já se sentiu perdido, sem direção, como se tudo tivesse fora do seu controle? Pronto, você acha que nada tem mais jeito, né? O momento que você está passando ali é tão difícil, tão atribulado, que você quase chega ao ponto de dizer desisto, né? A verdade é que todos nós passamos por momentos assim, né? E é exatamente nesses momentos que a fé, ela se torna essencial, né? É nesse momento que parece que a gente lembra, vixe, preciso ter fé. Aí você lembra automaticamente de Deus, né? Momento difícil, parece que muita gente aí é que vem se lembrar verdadeiramente de Deus, né? E lembrar que precisa confiar e precisa ter fé. Lá em Hebreus 11:1, fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos, né? Ter fé, ela não significa que você sempre vai entender o que está acontecendo, né? Significa confiar, né? Mesmo quando você não está vendo o caminho, mesmo quando você está se sentindo sem rumo e sem direção. É isso mesmo. Você precisa entender que a fé, nem sempre você vai estar no controle da situação. Também lá em Marcos 9:23, Jesus disse: tudo é possível àquele que crê, né? Mas vamos ser sinceros mesmo, de coração. Acreditar nem sempre é fácil, né? Às vezes vem a dúvida, o medo, e a esperança, ela parece estar bem distante, né? Quilômetros e quilômetros de distância, que parece que você está muito difícil de conseguir chegar e em você encontrar verdadeiramente ali a sua esperança, né? Porque ela parece estar muito distante de você, né? Mas sabe o que é mais incrível, assim, que eu vejo? Que Deus, ele não exige uma fé perfeita de mim, nem de você, né? Deus, ele não é assim, ele não vai exigir uma perfeição de você, né? Lá em Mateus 17:20, Jesus fala que a fé, ela do tamanho de um grão de mostarda. Gente, vocês já viram um grão de mostarda? Ele é muito, muito pequenininho, né? Mas se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para que você mova montanhas, né? A Bíblia, ela é bem clara. A Bíblia é maravilhosa, minha gente. A Bíblia é maravilhosa. Então, não desista da sua fé, mesmo quando ela esteja pequena. Quando você vê, sentir que sua fé está pequena, que parece que você não tem nem fé mais, que as coisas vão fluir, vão dar certo, por um momento ser tão difícil, você achar que você está até sem fé, não desista, meu irmão e minha irmã. Não desista. Se firma na tua fé, aumenta, busca caminhos que vão aumentar a sua fé. E para que a sua fé ela venha crescer, você precisa continuar acreditando, orando, buscando, confiando e, minha gente, perseverando. Perseverança, perseverança. Né? A fé ela se fortalece quando você entende que Deus continua no controle, mesmo apesar da situação difícil. Você tem que lembrar que Deus está com você, que Deus está cuidando de tudo. Então, lembre, está passando por uma dificuldade, um problema, confie, ore, busque, mas lembre que Deus está no controle de tudo. Se você está passando, né, por um momento difícil, lembre, Deus, ele não te abandonou, certo? Gente, Deus, ele não abandona. Lembre, Deus, ele não vai abandonar os seus filhos
Nunca. Deus, ele não te abandonou, ele está trabalhando mesmo quando você não consegue ver. Deus também trabalha em silêncio. Ele não vai estar direto falando, gritando no teu ouvido. Ele trabalha em silêncio, mas você precisa entender. Você precisa entender que Deus está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver, você não está sentindo, você acha, Deus me abandonou. Como pode? Não, Deus, ele não te abandona, porque tu é filho. Deus não abandona os seus filhos, nenhum pai vai abandonar o seu filho. O pai que ama, ele não abandona. Deus, ele ama, me ama, ama você. Ele não vai te abandonar, certo? Então, meus irmãos, confie, espere, persevere, porque aquilo que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir, sabe? E persevere. Eu tenho trabalhado muito isso em mim, sabe? A questão da perseverança, porque é muito difícil, principalmente quando você está passando um momento difícil, você pensa logo, vou desistir, não consigo, não dá mais, eu não tenho fé. Não, lembra, persevera. A fé também precisa de perseverança. A gente precisa entender que a gente precisa perseverar no Senhor. Isso eu tenho trabalhado mesmo muito em mim, porque eu tenho tido dificuldades para perseverar em certas situações na minha vida. E eu estou começando a entender que eu preciso perseverar e perseverar e perseverar, sabe? Então persevere. Faça por onde aumentar a sua fé. Quando você vê que você acha que você está sem fé, sem rumo, busque o rumo, busque esperança, confie, ore. Busque intimidade com o Senhor, sua fé vai aumentar, de acordo com que você vai ter intimidade com Deus. Você precisa ter essa busca, sabe, mais íntima. Você precisa se conectar mais com o Senhor, para que você consiga entender e conseguir ouvir o que Deus quer, o que Deus está falando para você e como você vai sair dessa situação. Bem, espero que você tenha gostado, Deus tenha falado ao seu coração. E até o próximo vídeo.